Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Já chegamos, pela graça do nome do Senhor nosso Deus, à nossa lição de número 11, onde nós vamos tratar sobre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente Deus estará ministrando coisas especiais ao seu coração. Antes eu gostaria de pedir a você para deixar aí o seu joinha, no nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Você que já é inscrito, o meu muito obrigado. Você que está pela primeira vez aqui no nosso canal, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da cidade de Pancas, aqui no Espírito Santo, e toda semana eu tenho o compromisso de trazer a você uma mensagem de subsídio da Escola Bíblica Dominical para o seu melhor preparo dominicalmente, para que possamos juntos servir ao Senhor aí na Escola Bíblica Dominical. Aos superintendentes da EBD, professores, alunos, que Deus abençoe você e a sua casa de maneira maravilhosa. Antes de falar qualquer coisa a respeito da nossa lição, do que o nosso comentador ele vai trazer para nós, eu gostaria de adiantar para você que os sacerdotes, que são o alvo, que são os alvos da nossa lição, eram os guias espirituais do povo de Deus no Antigo Testamento. Os sacerdotes também eram mestres e intérpretes da lei de Deus. A eles cabiam fazer a interpretação da lei do Senhor nosso Deus, aquilo que o Senhor Deus mandou que fosse escrito nas tábuas da lei. Não só o decálogo, como também das leis civis, das leis cerimoniais, das leis civis e das leis cerimoniais. Haja vista que havia 3 classes de leis: a lei moral, que é os 10 mandamentos, ou decálogo, as leis civis, que regulava a vida em sociedade, e as leis cerimoniais, que regulavam ou regulamentavam a vida religiosa do povo de Israel. Os sacerdotes, eles eram os mestres dessas leis e os intérpretes das mesmas. Os sacerdotes era quem deveria discernir a vontade de Deus para a vida do povo. E eram também mediadores entre Deus e o povo. Os sacerdotes ouviam as queixas do povo, os pecados do povo, as demandas do povo, e apresentava diante do Senhor nosso Deus em forma de sacrifício no altar do holocausto. Por tudo isso, estudar sobre o sacerdócio levítico é de suma importância. O nosso texto áureo, ele está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 26, que diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. A nossa verdade prática diz: nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente em nosso favor diante do Pai. A nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo, no capítulo 28, versículo 1, Levítico, capítulo 8, versículo 22, Hebreus, capítulo 7, versículos 23 a 28, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós não vamos ler, como nós sempre fazemos, para ganharmos tempo no nosso comentário. Mas eu quero desafiar você a fazer essa leitura, não só aí na revista, mas também na Bíblia. E não só ler os versículos aqui citados, mas todo o capítulo 28 de Êxodo, o capítulo 8, na sua integralidade de Levítico, o capítulo 7 de Hebreus
e o capítulo 2, na sua integralidade, né, da primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, né, todo esse capítulo. Incentivar você também a não deixar, em hipótese alguma, né, de fazer o culto doméstico. A leitura diária, todos os dias da semana, um texto da palavra de Deus para que você possa fazer a leitura e orar juntamente com a sua família. Há um milagre de Deus para a sua casa. Há um milagre de Deus para os nossos lares. E a gente tem que aproveitar essa bênção advinda do Senhor, nosso Deus. O nosso primeiro ponto aí vai falar sobre a escolha dos sacerdotes. Deus escolheu a linhagem sacerdotal levítica e não Moisés. Deus, na sua soberania, ele poderia escolher qualquer das tribos, a tribo de Azé, a tribo de Dan, a tribo de Naftali, a tribo de Gade, a tribo de Rubens. Qualquer das tribos Deus poderia escolher para o ministério sacerdotal. Na sua soberania, ele escolheu a tribo de Levi, né, para fazer, né, o ofício sacerdotal. Todos que nasciam da tribo de Levi, automaticamente já eram separados, né, para o trabalho, né, do Senhor nosso Deus. Os sacerdotes, no primeiro item aqui, diz que os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. É interessante que se diga que todo levita, né, todo levita era separado para o trabalho de Deus. Né? Todo levita, ele era separado para o trabalho de Deus. Mas nem todo levita era sacerdote. Né? Nem todo levita era sacerdote. Sacerdote eram aqueles que nasciam da família de Arão, o sumo sacerdote. Né? Todos os que nascessem da casa de Arão, o sumo sacerdote, esses iriam seguir, né, o sacerdócio, né, de forma natural. Mais tarde, depois que Arão, o sumo sacerdote, morreu, o filho mais velho ocupou o lugar, e todos que nascessem da casa desse filho mais velho, então, seria o sacerdote. Aliás, né, os sacerdotes deveriam ser necessariamente filhos do sumo sacerdote. Então nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote necessariamente deveria ser levita. Ou seja, todo sacerdote deveria nascer, né, da tribo, né, de Levi. É interessante que se diga também que a tribo de Levi, ela sucedeu a um modelo antigo que Deus fazia para separar aqueles que iriam servir a ele. Né? No modelo antigo, era tomado o primogênito de cada família. O filho mais velho, o filho homem, né, que abrisse a madre, esse era escolhido pelo Senhor para o serviço de Deus. Né? Com a escolha da tribo de Levi, esse modelo de escolher o primogênito, então, deixou-se de existir. Agora, não mais uma pessoa aqui ou ali, né, serviria ao Senhor no templo, né, no tabernáculo, mas uma tribo inteira ficaria ao dispor do Senhor para o seu trabalho. No item 2 aqui, né, do primeiro ponto, nós temos características especiais dos levitas. Aqui o nosso comentador vai falar de duas características especiais. O primeiro, o chamamento. O chamamento específico para o serviço do tabernáculo. Os levitas, eles eram específicos para esse trabalho. Eles não receberam propriedade, eles não receberam herança no momento da partilha de terra. Porque a herança deles era o próprio Senhor. O próprio Deus seria a herança deles, conforme nós lemos ali no Pentateuco. Então, o chamamento era uma questão, né, especial, né, para a vida, né, dessa tribo. A segunda característica especial apontada aqui pelo nosso comentador era a unidade, pois todos falavam a mesma língua
defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Estavam coesos em torno do serviço do tabernáculo. O propósito especial da consagração dos sacerdotes, aqui no terceiro item, eles foram consagrados para servir no tabernáculo, separados pelo Senhor e para o Senhor. Não podiam executar outra tarefa que fugisse a esse propósito. É bom que se diga que nem só os sacerdotes, eles eram totalmente separados pelo Senhor e para o Senhor, mas toda a tribo de Levi, foram separados pelo Senhor e para o serviço do Senhor. Eles não deveriam fazer nada, que fugisse ao propósito do cuidado, com o tabernáculo e com a vida espiritual, da nação de Israel. Os levitas, por exemplo, eles eram auxiliares do culto, pessoas que faziam a manutenção, do trabalho, da limpeza do santuário. Eles limpavam as repartições do tabernáculo, removiam as cinzas, e levavam para fora do arraial, removiam o sangue, que era recolhido pelo sacerdote e levavam para fora do arraial, Enfim, eles cuidavam da limpeza do lugar santo. Quando o tabernáculo era desmontado, e mudava-se o acampamento, quem era responsável por carregar as peças, do tabernáculo eram os levitas. Os levitas só não carregavam a arca da aliança, o único móvel que os levitas não podiam nem colocar a mão era a arca da aliança. As demais peças do tabernáculo eram todas transportadas, nos ombros, dos levitas. Os levitas, ao longo da Bíblia Sagrada, eles exerceram funções como de porteiros, como de cantores, como nós vimos, os filhos de Coré, que foram louvoristas na casa de Deus, o próprio Asaf, que era um louvorista na casa de Deus, exerceram diversas profissões no tabernáculo e posteriormente no templo de Jerusalém. Esse era o propósito especial, dos levitas, servir ao Senhor. Os sacerdotes, eles tinham o propósito de servir ao Senhor, mas eles serviam como oficiais, como ministrante do culto. Aos sacerdotes, cabiam a função, de oferecer sacrifício diário, pelo povo. O sumo sacerdote era um oficial chefe, por assim dizer, um oficial mor, que estava, em certo sentido hierárquico, acima de todos eles, que fazia um sacrifício anual, no dia nacional de Yom Kippur, o dia da expiação, e que no dia a dia estava entre o povo para dar orientações ao povo de Israel, em especial dar orientação ao serviço dos sacerdotes e dos levitas. A escolha dos sacerdotes, foi uma escolha soberana do Senhor nosso Deus. Os sacerdotes, eles tinham que manter um perfil muito especial. Além do fato de serem escolhidos da tribo de Levi, o sacerdote deveria ter uma família que glorificasse o nome do Senhor nosso Deus. A esposa do sacerdote, ela não poderia ter tido, casos, desonrosos, não poderia ter tido uma vida passada, de falta de dignidade ou de honra. Ela deveria ter mantido uma vida honrosa, e pura até o dia do seu casamento. A esposa do sacerdote, deveria ser da tribo de Levi. O sacerdote deveria se casar com mulheres, da tribo de Levi. Isso porque a mulher do sacerdote, ela deveria estar sintonizada com o trabalho sacerdotal. Não é diferente no Novo Testamento. A esposa do obreiro
né, deve estar sintonizada com o trabalho ministerial, né, que este realiza na casa de Deus. Portanto, deve ser uma pessoa de alta moral, de moralidade ilibada, né, de uma moralidade ilibada, né, a qual não se levanta suspeita alguma, e deve ser uma pessoa, né, que tem esse chamado também, o chamado ministerial. Por fim, a esposa do sacerdote, ela deveria tratar as coisas santas, né, de forma respeitável. Não poderia tratar as coisas santas com leviandade, com profanação. É claro, ninguém poderia profanar as coisas sagradas. O sacerdote, muito menos. E a esposa do sacerdote também deveria ter essa mesma mentalidade de que as coisas santas não poderia jamais ser tratada com leviandade. Ainda falando do sumo dos sacerdotes, melhor ainda falando do sacerdote, nós temos algumas características físicas interessantes para a vida do sacerdote. O sacerdote, ele não podia ser cego, né? Ele teria que ter uma visão perfeita. Ele não podia ser coxo, né, ou aleijado. Ele não poderia ter um nariz chato. Não poderia ter membros demasiadamente compridos. Nenhum membro do seu corpo poderia ser demasiadamente comprido. Nem os pés, as pernas, né, os braços. Nada do seu corpo poderia ser demasiadamente comprido. Não poderia ter pé quebrado. Não poderia ter mão quebrada. Não poderia ser anão. Não poderia ter belida no olho. Não poderia ter sarna. Não poderia ter impinges. E não poderia ter testículo quebrado. Ou seja, o sacerdote deveria ter uma vida física perfeita, né? O perfil físico do sacerdote deveria ser um perfil de perfeição, né, física, além da perfeição moral que nós acabamos de falar agora, através do casamento do sacerdote. Ele deveria também, né, ter uma perfeição física, né, totalmente normal. Isso apontava para o ministério, né, de Cristo, né, no Novo Testamento, né, que foi totalmente perfeito. Né? Jesus foi perfeitamente homem, um homem perfeito, né? 100% Deus, como nós gostamos de utilizar essa expressão 100%, né? 100% Deus e 100% homem, sem defeito algum. Como diz o escritor aos Hebreus, aqui no capítulo 7, versículo 26, né? Santo, inocente, imaculado, ou seja, totalmente, né, perfeito. No nosso segundo ponto, nós vamos falar aí sobre a vestimenta sacerdotal, né, para o serviço. É bom que se diga que a vestimenta do sacerdote era uma vestimenta comum, um vestido branco e longo até os pés e com uma espécie de boné na cabeça, né, que é bem verdade que era outro nome, mas é uma espécie de boné, né, com um detalhe azul. Era apenas isso, né, e o cinto que estava em torno da cintura do sacerdote. Já a roupa do sumo sacerdote, Arão, era uma roupa diferenciada, cheia de detalhes e ornamentada. Todos esses ornamentos, esses detalhes, apontavam para a pessoa de Cristo e apontavam também para a vida cristã, como nós vamos observar aqui. A primeira veste que o sumo sacerdote tinha, bem como o sacerdote também, era um calção. Era a roupa íntima, né, do sacerdote. Por cima desse calção estava a túnica, né, que era uma veste longa e branca, né? Em cima dessa túnica havia um manto, né, de linho, né? Havia um manto, né, de linho, chamado de éfode de linho, que cobria as pernas, né, do sumo sacerdote.
estava acima, né, do vestidão, por assim dizer. Em cima desse éfode de linho havia o peitoral, né, com 12 pedras. Né, esse peitoral, né, que por óbvio estava no peito do sumo sacerdote, né, havia 12 pedras, né, pedras preciosas das mais diversas, e cada uma dessas pedras simbolizava uma tribo de Israel. Isso mostra que o sumo sacerdote deveria carregar o povo de Israel no peito. Né? Nos ombros havia a chamada ombreiras. Né? Cada ombreira, 6 pedras. Né? De um lado, 6 pedras, do outro lado, 6 pedras. Mostrando que o sumo sacerdote deveria carregar as tribos de Israel nos ombros. Mas isso não poderia ser um peso. Portanto, carregava nos ombros e carregava também no peito. Isso mostra que o líder, aquele que foi escolhido por Deus, os pastores, aqueles que são chamados por Deus para a liderança, eles não podem ter o povo como peso. Tem que carregar nos ombros, mas tem que carregar no peito também. Tem que carregar no coração também a obra, né, da qual foi designado. Não pode sentir apenas como um peso, como uma missão, né, pesarosa. Em cima, né, de toda essa roupa havia um cinto de linho, né, que era colocado sobre a cintura, né, do sumo sacerdote. E na cabeça do sumo sacerdote estava a mitra, né, que era uma espécie de boné que também o sacerdote usava, nós falamos agora há pouco. A mitra. Na mitra do sumo sacerdote havia uma lâmina de ouro escrito Kadosh Adonai, ou Santidade ao Senhor, mostrando que toda a vestidura do sumo sacerdote deveria apontar necessariamente para a santidade do Senhor nosso Deus. Nas barras, né, do vestido do sumo sacerdote havia campainhas de ouro em formas de romãs. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, né, as confecções dessas campainhas na roupa do sumo sacerdote é clara, para que não morra. Ao adentrar dentro do lugar santíssimo, o Santo do Santo, aquelas campainhas, elas batiam umas na outra, enquanto o sumo sacerdote se movia dentro do Santo do Santo, mostrando que ele estava vivo. Enquanto ele estava vivo, as campainhas, elas tiniam umas às outras. Há quem diga que havia uma corda, né, sobre o sumo sacerdote, para que se ele morresse, ele fosse puxado de dentro, né, do lugar santo, do Santo do Santo. No entanto, esse é um mito, porque nós não temos na Bíblia Sagrada nenhuma informação de algum sumo sacerdote que teria morrido ao ministrar no lugar santíssimo. Né? Nós não temos nenhuma informação. E também nós não temos nenhuma informação nos textos bíblicos de que havia essa corda na cintura, né, do sumo sacerdote. O que mostrava que ele estava vivo lá dentro é que, enquanto ele se movia, as campainhas batiam. E essas campainhas eram exatamente para que ele não morresse enquanto ministrava no Santo do Santo. É interessante que quando nós falamos dessas campainhas na vida e no ministério atual, é interessante que o ministério, à medida que ele é exercido, ele faz barulho. Enquanto nós movimentamos em direção à obra do Senhor, ao ministério do Senhor, nós estamos fazendo algum tipo de barulho. Barulho esse que incomoda o inferno, arranca as almas das garras do diabo e alegra os céus ao mesmo tempo. Ainda falando do sumo sacerdote, ele utilizava 2 pedras que era chamado de Urim e Tumim, né? No hebraico, luzes e perfeição.
essas duas pedras, que provavelmente também, né, ficava no peitoral, embora, né, no texto não fala dessas duas pedras estando afixadas no peitoral. O nosso comentador, ele diz que provavelmente essas pedras ficavam também no peitoral, né, do sumo sacerdote. Essas pedras eram para consultar a Deus a respeito de alguma ação. Uma dessas pedras indicava o lado positivo da vontade de Deus a respeito de alguma atitude. A outra pedra indicava o lado negativo da vontade de Deus, né? Essa questão de lançar sorte, nós vimos ainda também, né, no Novo Testamento, na escolha de Matias no lugar de Judas Iscariote. Muito provavelmente, o modelo que fora usado é esse modelo de Urim e Tumim, embora nós não sabemos porque não se fala, apenas diz que lançaram sorte e que a sorte caiu sobre Matias. Nada mais do que isso. Mas muito provavelmente, né, os discípulos de Cristo, né, os apóstolos de Cristo, seguiram aquele mesmo modelo, né, de lançar sorte através do Urim e Tumim. Aqui nas vestes sacerdotais, nós encontramos ainda Jesus sendo tocado por uma mulher hemorrágica. Tocar a orla da veste de Jesus era uma atitude de fé e apontava exatamente para o ministério sacerdotal. Portanto, tocar na orla do vestido de Jesus era o mesmo que, né, ter uma atitude profética em busca, né, da cura. Ainda falando do sumo sacerdote Arão, a Bíblia fala que a nossa união é como azeite que descia sobre a cabeça, né, de Arão, que descia até a sua barba e que descia até a orla dos seus vestidos. Porque o sumo sacerdote era ungido por Deus, né, para exercer aquele ministério. E o azeite, né, descia sobre a sua cabeça, sobre a sua barba e sobre a sua vestidura. Mostrando que aqueles que foram escolhidos por Deus precisam ser ungidos, né, para tal serviço. No nosso terceiro e último ponto, nós vamos falar aí sobre o sacerdócio de Cristo. Está mais especificamente aí no capítulo 7 de Hebreus, nos versículos 23 a 28, que vai apontar para um novo e perfeito sacerdote. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu: porque mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também a mudança da lei. O sacerdócio levítico era imperfeito. Por que imperfeito? Porque o sacerdócio levítico, ele não tinha uma voga eterna. Se oferecia um sacrifício, aquele sacrifício perdia a validade, ao passo que o pecador cometia um novo pecado, aquele sacrifício perdia a validade. Alguém pecava, fazia um sacrifício, mas quando ele pecava de novo, ele tinha que fazer um novo sacrifício. Agora com Cristo não. O sacrifício de Cristo é um sacrifício perfeito e um sacrifício eterno. Um sacrifício efetuado uma vez por todas. Nós podemos até pecar e continuar pecando, mas o sacrifício de Cristo não deve ser feito, não precisa ser feito, né, cada vez que nós pecamos, porque o sacrifício de Cristo é eterno. No sacrifício do Antigo Testamento, o culto, as ofertas e a liturgia e os serviços eram apenas sombra do verdadeiro sacerdócio, o sacerdócio efetuado por Cristo Jesus. Portanto, né, todo aquele ritual apontava para aquilo que Cristo efetuou na cruz do Calvário, uma vez por todas. Segundo item aí do nosso último ponto, vai dizer: Jesus trouxe a salvação perfeita. Jesus, sendo eterno e santo, salvou-nos eficazmente de um único sacrifício. Ele é a oferta e o ofertante. No Antigo Testamento, o sacerdote era diferente, né, da oferta. O ofertante era diferente da oferta.
o ofertante, né, era o pecador, né, era o pecador que fazia a sua oferta, e por óbvio também o sacerdote que fazia a oferta, oferecia a oferta diante do Senhor, mas a oferta era diferente, eram cereais, animais que eram queimados em cima do altar do holocausto. Jesus é tanto o sacerdote quanto a oferta. Tanto ele foi a vítima imolada, né, na cruz do Calvário, como foi aquele que se ofereceu por nós, ofereceu a si mesmo. Ele tanto ofereceu o sacrifício, como realizou o sacrifício, né? Portanto, o sacerdócio de Cristo é totalmente perfeito e totalmente acima, né, daquilo que era proposto na lei. Jesus, no terceiro item aí, o mediador de uma melhor aliança. Na antiga aliança, tudo era perfeito, mandamentos, estatutos e juízo. Mas o homem enfermo pelo pecado não tinha forças para obedecer às ordenanças divinas como requeria de cada um. Mas Jesus, sendo o perfeito cumprimento da lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos do pecado. Ele é o sacrifício perfeito. Expiou-nos da culpa, justificando-nos perante Deus, né? Portanto, hoje nós não somos salvos porque nós oferecemos um sacrifício. Nós somos salvos porque Cristo ofereceu um sacrifício eterno por nós. Na antiga aliança, o pecador era perdoado porque ele oferecia um sacrifício a Deus, né, por intermédio do sacerdote, né? Ele era perdoado. Hoje nós somos perdoados não porque oferecemos alguma coisa a Deus, né? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque Cristo efetuou um novo e vivo sacrifício e nos abriu um novo e vivo caminho, né? Nos fazendo participante de uma melhor aliança. Uma aliança que não é feita com sangue de bode, de carneiro, né, de ovelhas. Um sacrifício que foi feito, como diz Pedro, com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa. Eu espero ter contribuído, né, para o seu preparo dominical. E se isso tem acontecido, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso e possam conhecer o conteúdo desse site. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.